Ouais, bonsoir, bonsoir les peuples de Dieu. Oui, bonsoir mokimo, bonsoir nabiso, nzambe aye bakopambola bino. Pona bolingo bonsoir nango vis-à-vis nabiso. Nzambe na contrôle. Amen. Gloire be to God. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nzamba pambola bino. Nzamba zala bino, nzamba mona bino. Nzambe ayiba kosala bino bolamu. Nzamba sala bino bolamu ebele. Mpona bato nyonso bazolanda biso na mokili mobimba, nzambe aza na contrôle. Je crois que eza samedi moko béni oyo toza na bapréparation mpona koyeba kosala mosala monene ya nzambe na kati na mboka ya Brésil. Donc eza journée moko béni de Dieu. Peuple de Dieu, nzambe apambola bino mpona bolingo bozala ngo vis-à-vis na biso. Merci pour la moussala oyo nzambe apesi biso mosala monene. Nayebi ke nzambe aza na contrôle. Donc oyo ngai prophète Samuel Mususu béni. Samuel Mususu béni naza na kati ya mboka Brésil. Na kati ya Brésil esika oyo toyambami mpona kosala mosala nzambe monene. Yango napesi bino nyonso tu bambote queria agradecer Deus. Oh minha mãe, tudo tá bom. Ah, tá bom. Tá bom, vou buscar, obrigado. Então, queria agradecer Deus pela essa oportunidade. Deus acordou essa a tarde para falar sobre a palavra de Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Deus nunca mudou. Nós estamos aqui na missão. Nós estamos aqui na missão no Brasil. Nós estamos pregando a boa nova, a palavra de Deus. Então, queria que toda a nação fique pronta para escutar a revelação de Deus, porque o tempo chegou. Deus queria falar com você uma palavra boa para ajudar a tua família, a tua geração, a tua casa, e Deus vai mudar a tua história. Eu sou muito feliz porque essa palavra nós estamos pregando é a palavra de Deus, porque Deus é fiel. Deus nunca mudou na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua empresa, tudo você está fazendo. Então, fica atento na palavra, que Deus queria liberar uma palavra profética na sua vida essa noite. Deus quer abençoar você, Deus quer falar, Deus quer fazer muitas coisas, e você está precisando a milagre, a bênção. O tempo chegou. Pela essa a mensagem, eu queria partilhar com você. Eu creio que Deus vai tocar o teu coração agora, em nome de Jesus. Deus vai abençoar você, Pauline Kasanganaí. Tshisekedi, Deus vai abençoar você. Vraiment, ndama pambola yo ndeko mama, ndama pambola mingi, apambola yo ambassadeur Eric, ndama pambola mingi, ndama pambola pasteur Charles, ndama pambola bino mingi. Apambola popo, vraiment merci vraiment. Na baton surtout baza connecté na biso, bozala na biso. Na lingaki vraiment bozala vraiment connecté parce que toza na kat na mission awa na Brésil. Então, toza na Brésil et nós to lingaki to partager maloba oyo ko pesa vraiment effiance na mutu moko oyo azola na biso. Yango moni bien aimé. Donc toza pena awa pour ko libérer parole prophétique. Na vie na bino. Donc na kati ya Brésil tozali awa toye mission ya komema parole de vie, parole de paix, parole de restauration, ya consolation pour na bato baza abati, baza na ba problème, baza na ba réalité, baza na ba belé. Donc toza canal pour na peuple ya Nzambe. Então yom tozomi samedi à lelo za samedi ya grâce, samedi ya faveur, samedi ya bonté ya Nzambe. Apôtre Paul Azolo Belo Moza très important et c'est pressé na mingi. Apôtre za bien. Yes, yes a luge, né? Attends, là tá bom. Então,
Apôtre Paul Azoloba dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Alors, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Apôtre Paul Azoloba dit que Mawanangai soki na tei évangile. Et ça, c'est pour la fière. Non. Et ça, parce que ça charge mon responsabilité, mon corps, nous avons pessinga. Et faut nater évangile. Donc, on a monté parce que na lingi. On a monté parce que ça fier. Et un de comme maman popo. Hein, popo. Donc, ça, c'est que nous avons na lingi bien, nous avons kotambola, ma voyage, belle mission. Non, non, non. Et ça, parce que ça charge. Qu'on a pessinga. Na même à parole en Zambie. Parce que. Et ça, là, tout sous. Baza disposé. Tout sous. Baza prêté. Baza la grâce parce que ce que nous faisons, ce que vous avez appelé, ce que vous avez la grâce en train de mettre au côté de la route. Otikanda pour notre famille, aucun de côté de donc il faut la grâce. Voilà pourquoi nous faisons parce que ils appellent Mokonda à Bengabiso, et on monte au salon. Donc, dans le Brésil, je presse la parole de Dieu. Donc, lobby, na Butu, tout ça qui n'a y a montagne, na Butu. Tout ça qui na montagne, na Butu, na Brésilien, ba te belé. Na si so côté la page na Facebook au mona. Nene tout ça qui lobby est belé na kati ya prière na montagne na Ngomba, na ba Brésilien pour ko sambela na kata Zamba. Donc, nous avons prié. Et ça qui est terrible. Nous avons bikisi, nous avons kangoli, nous avons lobby na Butu, na Brésil, na Zamba, na montagne. Donc, c'est là qui est vraiment journée moko glorieux. Na tei on a expliqué non. Pour na tatouage, même si on a besoin de Lévitique 19, verset 28, on a besoin de tatouage. Et j'ai besoin de tatouage, j'ai besoin de belé. Ça qui est si pris. Parce que j'ai dit que Dieu m'a donné la parole. Na yebiso ke yo muto tchaka ba tatouage nzambe azana yo ne sengote et ça bien que soko tchaka pas ignorance c'est bon mais soki o tiango na ninga na soko tyo maloba nzambe et stopper je dis na ba Brésil et stopper ko tchaba ba tatouage c'est diabolique c'est satanique nous sommes les enfants de Dieu tout ça ba image nzambe écoutez peuple de Dieu je n'ai pas eu honte parce que ce sont les Brésiliens ce sont je ne sais pas mais j'ai parlé la parole révélée Dieu m'a dit parlez. J'ai parlé, j'ai enseigné les peuples de Dieu concernant les tatouages. J'ai parlé sur les repentances. J'ai parlé sur la prière. Comment Jésus priait. Nébi besoin dans mon canal na Luc chapitre 6 verset 12. Comment Jésus tá bon. O apostolo ainda no non foi contact kabelo. Então, bolim semi po batami kumba bazo ko ya po tozana événement munene. Tozo préparer campagne munene lobi tozana campagne moko terrible na kata Brésil tozana maman la journée moko prophétique journée moko oyo nzamba salama mebele bele na kata peuple brésilien batu tout ça motiver baza sensibiliser batu baso benga prophète ça wapi adresse na Brésil prophète to limito cela parce que ça dimanche moko ya surnaturel ya nzambe bien aimé donc lobby nous avons prêché nabisi bango lobby tatouage c'est ça diabolique. Et ça permet de si tu es chrétien, si vous êtes né de nouveau, si tu es vraiment de Dieu, bien aimé, tu n'as pas besoin. Oh, il y a beaucoup de commis aux yeux commis Jésus. Quel Jésus? Bah Jésus. Oh, tu crois Jésus parce que tu es. Non, non, non. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut honorer ton corps. Pourquoi ce qu'on j'ai prêché. Bien aimé, même apôtre Marlos, Azaki impacté. Abi prophète. C'est Dieu qui m'a dit de prêcher sur les tatouages. Dieu m'a dit de prêcher. Parce que vous dites que moi je suis chrétien, je prie Dieu, tout ça, tout ça. Non, 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 pas jusque là. Parce que Dieu non, non, non. C'est abomination. J'ai dit c'est l'abomination. Et j'ai prêché la parole de Dieu. Il y avait les gens qui pleuraient. Les gens qui pleuraient. My God, les gens pleuraient. Le Saint-Esprit a se manifesté. Apôtre Marlo, c'est ce qu'il a dit. Waouh, cet homme de Dieu, non. Vous en avez 100 francs. Non, c'est comme 100 francs. Mais c'est le message opportun. C'est le message de Dieu. Dieu a besoin de libérer son peuple. Dieu a besoin de changer la vie de quelqu'un. Dieu a besoin de se manifester. Non, non, non. Le moment est là. Jésus-Christ revient bientôt.
Nous préparons l'église pour l'enlèvement. Jésus revient. Et c'était pour le matériel, et c'était pour le bambon. Non, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous sommes là pour prêcher la vérité. Nous sommes là pour libérer la parole, l'onction de la parole de Dieu. Mais Karabasata, Dieu est vivant. Les Brésiliens ont commencé à pleurer. Je dis non, comment, stoppez. Stop. Si tu as besoin de Dieu, stop. Nous autres, la création, la Bible dit, Dieu a dit, créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. A dit, créer l'homme, tu es le petit Dieu, mais tu mourras comme les hommes. Hein? Nous sommes les dieux, mais nous mourons comme les hommes. On est petit Dieu. Quand Dieu nous a donné l'autorité, il y a un bakombo. Mais pourquoi tu écris comme dragon, serpent, pourquoi? C'est la ignorance. Qui est envoûté? Qui t'a satisfait? Donc j'ai parlé, j'ai prêché la vérité de la parole de Dieu et Dieu a délivré son peuple. Amen. Pauline, maman Deline, la carte Italie, maman Popo na Birmingham, ndamba pambolo makasi, vraiment merci. Oza connecté vraiment ndamba pambolo, ndamba pambola nani munganga, vraiment ndamba pambolo siko zwami vraiment bino oza connecté, mega ko share vidéo yo et siko zwami share ngo na baninga connecté, baninga bazala connecté na prophète Samuel Mususu en direct na carte na mboka Brésil. Donc nous sommes au Brésil. Donc nous libérons la parole prophétique. Lobi tozana musala munene. Lobi dimanche vraiment my God, tozana musala munene. Donc lobi toko libérer par grâce à Nzambe parce que nous prêchons la vérité. Toko bomba vérité. Non, tozana poste to yede baninga ba yé banzambe. Ba to ba bikape. Bien aimé. Imagine nakata famille na yo, oza yo na famille na bana na yo. Siko mukola lèvement yom okei bana batikali. Bien bana bakei yo tikali. Et ça passe. Et ça souci, ça passe mingi. Voilà pourquoi nous voulons libérer la parole. TV. Nous voulons libérer la parole, bien-aimé. Donc nous voulons que Yona famille na yo obika. Non, je suis lui, moi et ma maison, nous servrons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servrons l'Éternel. Je bénis maman Myriam Intemo, Aza maman Oazo soutenir Bisson. Nous prêchons la parole de Dieu partout dans le monde entier à cause de maman Oyo, Myriam et Moussous Ndamatapemenanga, Azo et Dibisoming pour la Yeba Komema évangile partout. Donc vraiment, ils ont vraiment grâce à maman Kimia Oazo soutenir le ministère Oyo. Donc bien aimé, nous avons prêché. Quand nous étions en Amérique pour la collation de la doctorat, bien aimé, dans le cadre d'intervention, dans le cadre de la prédication, nous avons prêché. Nous estamos dizendo porque nós temos aqui muita pessoa também entende português, pessoa também fala francês, lingala, inglês, muita gente. Não sei se como poder fazer. Donc, já na domingo, oyo bayoka kaka lingala, batoyoka kaka français, vamos kaka anglais, vamos kaka kikongo, vamos kaka chiluba, vamos kaka portugais. Mais na éviter la bosala nini langue ni natia na lingala na français na anglais na portugais na swahili na chiluba na kikongo na kimbala na éviter na tia na muno nini bampangi ben tubila muno na vraiment donc batu boki connecté boki mingi batu boki tuba bandinga kisaka saka vraiment ndinga mingi mais muke na chove muke tia kana na lingala na portugais na français mpe ça mona ko faciliter batu mususu. Donc bonsoir papa Nabiso Jacques Mbata ndama pambolo papa Yami Alimiro ndama pambola yo apambola bino suleno ndama pambola yo. Dieu vous bénisse, Dieu abençoe você Andé Texera ndama pambola. Nós queremos abençoar tudo você está assistir a nossa programa agora. Eu sou o profeta Samuel Mususu, estou aqui na Inglaterra, estou aqui. Daniel César Barroso, Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão Daniel César Barroso, você está assistindo, Deus abençoe você, sou muito feliz, Daniel César Barroso, você está ajudando muito o profeta aqui nessa terra, aqui no Brasil. Então nós queremos liberando essa palavra. Ontem nós estávamos lá na monte, à noite, de oração com o apóstolo Marlos, com a igreja, orou muito sobre a sua vida. Eu estou declarando que esse dia
a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Que Deus 2019, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua empresa, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na presença de Deus para declarando, para profetizando que Deus abençoa a sua vida. Deus faz as coisas maravilhosas na sua vida. Nós estamos declarando a graça, a favor, a amor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E esse dia nós estamos preparando, porque amanhã nós temos grande dia da pregação, nós temos uma dia profética, nós vamos falar sobre a revelação. Deus abençoe você, meu amigo Daniel, muito obrigado pela a sua ajuda. Se hoje eu estou conseguindo falar português, porque você está lá sempre ajudar o profeta Samuel para acrescentando muito na língua portuguesa. Deus abençoe você, tá bom, muito obrigado, você está no coração. Et je bénis ma sœur Jésus Dorothée, tu es en Paris, en France, Dieu te bénisse beaucoup. C'est moi le prophète Samuel, je suis ici précisément au Brésil, là où j'ai fait la mission, là où je prêche la parole de Dieu. Vraiment, si tu es connecté avec nous, Dieu va te faire du bien parce que nous libérons la parole de Dieu. Dieu te bénisse beaucoup. Là où tu es à Paris, à Londres, en Afrique, en Amérique, partout. Donc nous sommes là, nous prêchons la bonne nouvelle comme l'apôtre Paul a dit. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Karabashirebe. Apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc nous sommes là pour confier la parole de Dieu au peuple de Dieu. Nous sommes là pour bénir la nation. Nous voulons que la parole de Dieu soit élevée. Oh Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour cette grâce favorable. Merci pour le temps que tu nous as accordé pour que nous puissions libérer cette parole prophétique. Comme la Bible dit, allez, faites de toutes mes disciples. Donc voilà pourquoi nous faisons les disciples de Dieu. Nous prêchons la bonne nouvelle. Nous prêchons la vérité de Dieu. Comme hier, nous avons parlé sur les tatouages. Nous avons dit, les peuples de Dieu, sois éclairés. Pourquoi tu mets les tatouages partout dans ton corps? Parce que tu es le temple de Dieu. Il faut respecter la parole de Dieu. C'est l'abomination. Le temps est venu pour ton salut. Bien-aimés, nous sommes là pour déclarer le salut de Dieu au nom de Jésus. Oh, bien-aimés, nous sommes là. Alléluia. Glory be to God. Deus é bom. Deus é maravilha na sua vida. Você está colocando muita tatuagem no corpo. Não é bom. Porque a palavra de Deus diz, no Levítico 19 e 28, a palavra de Deus diz, você não pode colocar a imagem no teu corpo. Porque você, filho de Deus, você é a imagem de Deus. Tem que obeir na voz de Deus, tem que obeir na palavra de Deus, porque você é de Deus, você não é de Satanás, mas você é de Deus, você é criatura de Deus, Deus te ama muito, e essa oportunidade é para você, fica atento na palavra de Deus, porque Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida, uma aliança nova, uma bênção na sua vida, em nome de Jesus, recebe essa bênção, hoje, é sábado, sábado da sobrenatural, sábado da visitação, sábado da bênção, sábado, Deus quer fazer uma aliança nova na sua vida, meu irmão. Aleluia, glory be to God. Bem-aimé, Deus é bom, Deus é maravilha, Deus nunca mudou. Nós estamos profetizando, nós estamos pregando essa palavra na nação, para dizendo, o tempo chegou na sua vida. Não coloca a sua vida não a vida do Satanás, não. E esse tempo, Deus está para preparar a igreja. Jesus Cristo quer ir voltando. Jesus Cristo vai voltando. Então, você fica pronto. Você está onde? O tempo chegou na sua vida. Jesus Cristo quer você. Jesus Cristo quer entrar na sua vida, na sua coração, na sua família. Mas muita gente não entende essa linguagem. Mamãe choisi na kati ya mboka ya Allemagne nzamba pambolo mama choisi mutunanzambe ndeko na ngai motema pasteur Daclo na Paris nzamba pambolo mingi apambolo pasteur na ngai Daclo pasteur motema malamu neti yo vraiment merci Mosakoli merci gloire à Dieu. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Hier nous étions bénis avec les pasteurs brésiliens, avec le peuple de Dieu. Nous étions partis dans les montagnes. La nuit, nous avons prié, nous avons prêché la parole de Dieu, nous avons fait vraiment un grand service. La nuit hier, c'était fantastique. Voilà pourquoi nous préparons notre conférence. Nous avons des journées prophétiques, aujourd'hui, le samedi, et puis demain,
le dimanche, donc on va libérer vraiment la parole de Dieu dans la totalité. Nous voulons vraiment que le peuple soit béni. Hier, les gens ont pleuré beaucoup parce que nous avons parlé, ce qui concerne les tatouages. Nous avons parlé parce que la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas permettre que le peuple soit détruit dans l'ignorance de mettre les tatouages partout, d'écrire n'importe quoi. Nous avons eu le temps de prêcher. Thank you, man of God, Amos. Thank you, God bless you. Man of God, you're watching me right now. I'm in Brazil right now, preaching the word of God. We're preparing the big conference. So tonight, I prepare just to blessing this nation. So yesterday was a powerful day. And today is Saturday. We're preparing just to blessing the nation. And tomorrow we finish our conference. So thank you for your supporting, man of God, Amos in America. God bless you for your supporting. Thank you for your love me. All the time you send me the message, you encourage me to do many work. God bless you. Thank you, Prince. You're watching me right now. God bless you, Prince. All the people, all the nation watching me right now. God bless you. God remember you. God put you up. Your promotion is coming. I declare right now, this year, 2019, is a year for the blessing, year for the visitation, year for the breakthrough. My God. Thank you, Jesus. Thank you for your power. Thank you for your kingdom. My God, we declare the power of God in your life. We declare anointing of God in your life. Receive the blessing of God. Receive anointing. Receiving the peace in your mind in Jesus' name. Wow. This is a powerful time. Because God gave me this power. God gave me power to dominate. I begin to dominate the nation. I dominate these people in Brazil. So I begin to dominate. God is giving me the power, the key to open the door. God is giving me the key to challenging in my life, in my ministry. So I believe your time is coming. Your time to shining. Your time is coming in Jesus' mighty name. Powerful. So God is sending me in this country to teach the people, to preach the word of God, to release the power of God, because the time is coming. It's enough. This is my season. This is my time to shine. This is my time. I not give up. Never give up. Because my God is King of Kings. My God is a big God. Is an amazing God. Is a powerful God. Jesus. Wow. The time is coming. So let me tell you, my brother, my sister, you're watching me right now. So because I speak to many languages, so I have the people watching me right now. I speak to English, I speak to French, Portuguese, Lingala, Kikong, many languages. So I try my best to preach all the language. I'm preaching Lingala, French, to blessing the nation. So I like just to encourage you right now. God, you like just to do something new in your life. God is sending me to releasing the power of Holy Ghost. The time is coming. So you're watching me right now. This is your season. This is your time. I begin to bless the nation. Look, this woman. Beautiful woman. This is Apostle my wife. You can say something for the people watching you right now. How are you? God bless you. Amen. Amen. Mususu is a big God. Amen. Man of God. Amen. A big friend. Amen. Brazil's friend. Amen. Glory be to God. Thank you. You are blessed. God bless you. Bless you. Bye. So this is Apostle Anna. This woman is a big woman. It's a nice woman of God. So God gave me this family to help me to be together, to work for God, to do the work of God. So that's when she coming just to say hello to you, to greet you. My God, so, bien aimé, Nzambe a perçu ma belle oyo. A perçu nation oyo. A perçu Brésil. Yonga moni toza connecté na Brésil. Koba na likolo tina se. Toza connecté na batuno surtout ba autorité. Batuno surtout ya mike ya minene ba tous les pasteurs toza connecté na bango. Donc Nzamba a perçu mboka oyo. Yonga mo tozo posséder. Nzamba pambolo noko na nga imbuta kilofasi lusambo noko na nga linga omingi noko ba jeune. Et moi, je suis comme maman, Nzamba Pambolo Ming, nous avons quatre na Paris aux Olandanga, Nzamba Pambolo Pasteur Deborah, Nzamba Pambolo, Kobose, moi, Nangai, le grand Drumer, la carte à Londres, Nzamba Pambolo, vraiment, en tout cas, et c'est mon ming, n'a pas prince, dans un monde donc, Kabose,
Mon abonnement la grâce en Zambie, dans ma pambolo. Bien aimé, cher DVD, cher image, cher vidéo, bien aimé, parce que tout ça, un moment prophétique. Tout ça libéré, tout ça prophétisé. Malgré, bien aimé, balangue zébélé, bata portugais, bazali, bata lingala, bata kikongo, swahili, bata ya kiyanzi, ya kimbala, bata ya minorokili, ki chiluba, bata ya ochomo, le nombongo, sikwete, nombongo, bata ombundu. Donc, nous sommes là pour nous libérer, balangue, nous surtout. Et ils allaient au monde, ils allaient ceux qui au Tchomouele, tout ça on a bien aimé. Donc nous sommes connectés avec la nation, le monde, avec Daniel César Barroso. Oh, Daniel César Barroso, nous avons pas Deus abençoe você. Daniel César Barroso, muito obrigado pela tua presença. Popo na Birmingham, nous avons pas makasi. Muito obrigado pela tudo você tá lá assistindo o profeta Samuel Mususu. Nós estamos declarando, profetizando. Estou esperando apóstolo Malos. Ele também vai vir aqui, vai entrar, vai falar também sobre a palavra profética. E essa à noite. Então, bien-aimé, donc nous sommes là pour bénir le peuple de Dieu. Nous sommes là pour bénir la nation. Dieu nous a donné cette charge. Nous avons cette charge que Dieu a confiée. Dieu a confié la charge, my God. Donc, pas moyen de fuir. Donc, parce que nous sommes connectés avec le Saint-Esprit. Donc, nous sommes là pour prêcher la parole, pour déclarer la victoire. L'année de victoire, l'Esprit est sur moi parce qu'il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, nous avons cet appel, cette charge. Nous laissons notre maison, notre famille, nos enfants, mais pour aller prêcher la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle dans toute la création. Voilà pourquoi hier c'était terrible. Nous avons prêché sur les tatouages. Nous avons prêché. Hier c'était terrible, les gens pleuraient. Pasakaraba chochobro, et mama sete, kereba sheke, koraba sharaba, brahma sochobro, shekere kerebe. Les gens ont pleuré parce que l'onction de la parole était là. La parole de Dieu était là. Oh Chantal, ndama pambolo Chantal Sambu, ndama pambolo, vraiment maman nanganda ma pambolo bino mingi, ani nanga simiti ndama pambolo nakata Brésil. Tobo sali bino tête lingi bino batu ya biso ya lead namoni bande ko lead baza connecté wana vraiment ndamba pambola bino mingi. Merci pour la présence na bino. Nous sommes ici au Brésil, nous avons un grand campagne d'évangélisation, nous avons un grand événement aujourd'hui, demain, nous avons des grands événements pour libérer seulement la parole prophétique. Et je crois 2019 ne passera pas dans ta vie. 2019 nous va y passer dans sua vida. Deus vai mudar sua vida. Deus vai mudar sua história. Em nome de Jesus. Recebe. Nós estamos aqui a celebrando a nossa vitória. Nós estamos aqui a pregar a boa nova. Nós estamos aqui a declarando a paz do Senhor na cada cidade, na cada casa, na cada família, na cada igreja. Meu Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Deus nunca mudou. La parole dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, Apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que ça charge dans ma pessinga. Et ça, ngambou. Moi, Dieu nous a donné cette charge. Il y a côté maman Chantal. Maman Langaï. Oh, Félix. Deus abençoe você. Claire dit Félix. Deus abençoe você, você está ici também. God bless you. God bless you guys. You're watching me right now because God is sending me in this country to preach the word of God. I begin to declare, to prophesy. Because tonight we have a big celebration for Gabi. Gabi, come say something because today is your day. Yeah, come say something because everywhere you're watching now. Everywhere. Say something. Look, Gabi, nice lady. Beautiful. Say something. Hello. Say something in English because Daniel César is amazing. God bless you. Mususu is our friend. Mususu are our friend, and he stay in our house. Oh yes, yes. In Curitiba. Yes. And we have for this. Today we have a celebration. My birthday celebration. Today we have my birthday celebration. And we are happy. Yes. Oh, thank you. Thank you, guys. You see, so today is a big celebration. So 1 hour, I check my time.
My time we need us to preparing to go to celebrating Gabi birthday. Jesus Christ. You see, this is the grace. Grace day, my God, we begin just to prophesy now because we have a big celebration tonight. Tonight we have a big celebration in Brazil. My God. That's what I need to encourage you. Be connected with the prophet Samuel Mususu. Your life will not be the same. God will change your mind. God will change your situation. God will change your life in Jesus' mighty name. My God, Karabashekebe. You know, let me tell you something. Because if God is sending the prophet to prophesy in your life, my God, let me tell you, everything change in your life, everything change in your situation, in your ministry. My God, Karabashakaraba. That's when I begin to prophesy in your life, in your ministry, in your church, in your family, in your business. Everything change in Jesus' mighty name. I declare this year, 2019, God preparing to do something new in your life. If you believe, say amen. If you believe, say amen. Oh, I see Anna Paula. God bless you, Apostle Anna. You're watching me right now. God bless you, Cedric Musongi, my pastor. God bless you. You're in America, in Chicago. You're watching me right now. God bless you. I begin to prophesy. Oh, Dina Kikala. My God, you see. Hallelujah. Glory be to you. I see Anna Paula Oliveira. You're watching me right now. God bless you, man of God. Grace Mafweni. God bless you. Kabasa Jacques. God bless you in America. So I have many people watching me right now. That's one. This power God gave me, this anointing God gave me to release, to declare, to prophesy, because this is my job God gave me. This is my anointing. This is my charge God gave me. Why? I need us to stop. Never stop. Never give up. I begin to challenging any situation in your life, in my life, in my family. I declare in Jesus' name, I break any curse, any condemnation, any issue, any trouble in your life. I break in Jesus' name. Be free. Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Any case, any condemnation, any issue in your life, any financial go through in your life, any devil, any limitation, I break now in Jesus' name. I break in Jesus' name. I declare, come a prophet in your life, receive the blessing, receive anointing, receiving anointing in Jesus' name. God bless you, les amis. The DM5, God bless you. Daniel Apôtre, Daniel César, God bless you, God bless you, more. Oh, Prophet Bakuk, God bless you, God bless you. Thank you, Prophet Bakuk. Nakata Luanda, Nzama Pambolo. Deixa eu abençoar você, Profeta Bakuk, você está em Sicília. Aí, você está em Luanda, na Angola. Deus abençoe você. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós estamos profetizando, liberar a palavra profética esta noite. Deus me mandou aqui para abençoar o povo brasileiro, para abençoar a nação. Nós estamos aqui profetizando, porque essa noite uma coisa vai mudar na sua vida, em nome de Jesus. My God. Karabasharaba. Bien-aimé, yom to sona da biso. Yom to za connecté la biso bien-aimé ko rato kajote. My God. Bien-aimé, cher, kabola vidéo, kabola image on. Kabola bien-aimé, live to sali en direct Brésil. Toza en direct na gata Brésil bien-aimé. Toza na Brésil bien-aimé. Awa nzamba sala makama mine na gata Brésil. Awa nzamba sala makama mine na gata Brésil. Deus está fazendo muitas coisas maravilhas no povo do Brasil. Deus está fazendo muitas coisas maravilhas. Ontem estava muito cheio de pessoas, muita unção. Deus liberou, Deus ocurou muita gente. Mas eu estou declarando, e essa anoite, na sua vida, na sua família, tudo muda em nome de Jesus. Recebe. My God. So I come before God to declare. I like to present you to God, to give you in God. God will take control for your life. God will save your life. God will save your family. God will save your business. So I begin just to give your life to God. God to be manifesting in your life.
Because you, in you, Jesus in you. Jesus in me. Jesus in you. Oh, Karabasherebe. Jesus is the one, is the Messiah, is the prophet. Jesus is the one who we're celebrating every day. We're celebrating Jesus. We're celebrating Holy Ghost. We're celebrating Father. We're celebrating the victory every time God gives us. We're celebrating. God is amazing. Karabashete karabashe. Bresi kapa karabasho. Weka masatabra. Oh my God. Tozo baby sabapla enemy. Enemy akolonga bisote. Oko shiwete. Oko kufate. Oko bebate. Oko koma. Esikanta malingo koma. Au nom de Jésus. Ah, prophète Bakouk. Dans ma pambo, oso recevoir déjà anointing na yo, lipambo na yo. My God. I praying for Anna Paula Oliveira. God bless you. Deus abençoe a sua vida, a sua futura, a sua geração. Deus abençoe você muito mais anointing. Mais. Deus é bom, Deus é fiel. Deus respeita a sua palavra. Deus honra o seu servo. Deus esconde na nossa vida. Deus manifesta, porque Deus falou: vai no mundo, prega a boa palavra a toda a criatura. O quem vai crer, o quem vai aceitar essa palavra, ele vai se salvar. Mas o que não quer crer nessa palavra, nunca verá a glória de Deus. Porque Deus é aqui. Deus é o meio de nós. Deus quer fazer as coisas novas. Oh my God, Deus. Ah, Deus é bom. Deus é maravilha. Deus abençoe você. Você está assistindo. Oh, Deus abençoe você. Oh, profeta Bacuco, em Luanda. Ndozi, Deus abençoe você muito. Você, a nossa filha, você, pessoa, Deus vai usar muito. Aonde você está, Deus usa você muito. Deus abençoe você muito, poderoso. Porque Deus vai abrir a porta na sua vida. Deus vai abrir muita coisa na sua vida, no seu ministério. Você vai fazer muitas coisas, porque Deus é fiel. Ah, Daniel César Barroso. Deus abençoe você, César Barroso. Deus abençoe você, a nossa irmã Popo. Ah, Popo. Popo, malgré o tigre prophète de musique, mais nous avons la contrôle, Popo. Donc, nous sommes là pour bénir le peuple de Dieu. Apôtre Paul à l'Obiboy. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien aimé, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que, et ça charge dans ma pessinga. Donc, pour le colobaké, Nzambe nanu asilisi na yote. Ah, Brina, Deus abençoe você está assistindo. Deus abençoe você está conectado com o profeta Samuel Mususu, aqui no Brasil, precisamente no Curitiba, com o apóstolo Marlossi, também com Daniel César Barroso. Então, nós estamos dizendo que Nzambe nanu asilisi na yote. Marie Magdala azaki na 7 démons. Marie de Magdala azaki possédé na 7 millimos. 7 démons. Mais Bible solo banini. Mais tanga kutanaki na Yesu azaki délivré. Pour le kolobake Nzambe nanu asilisi na yote. Nzambe nanu asilisi na yote. Akomisha siko ngokoma. Et si quand Nzambe komisa akomisa yo. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, non de malheur, afin de vous donner une avenir d'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a des projets pour Samuel Mususu. Dieu a des projets pour ta vie. Anna Paula, pour Anna Brino, pour Anna prophète Bakuku. Dieu a des projets. Pour Nayo Popom Tolanda Biso. Dieu a des projets merveilleux, des projets fantastiques, des projets de top et de réalisation. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu nous aime beaucoup. Dieu est amour. Dieu est avec nous. Dieu agit. Dieu se manifeste. Dieu est capable. Dieu est en train de manifester chaque jour sa bonté dans notre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut croire à la parole prophétique. Il faut croire par la foi que Dieu va se manifester. Dieu va changer ma histoire. Dieu va faire de grandes choses parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui. Il ne change jamais. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur Jésus, merci pour la présence de nous. Bien aimé,
Prophète, Dieu n'est pas encore fini avec toi. Parce que moi, je suis Marie de Magdala, malgré que j'ai 7 démons, mais Nzambe azaki na mission na ye. Ya omoni mama dina kikala, Nzambe azala mission na yo. Nzambe azala mission na yo. Bien aimé, porte Paul, tant yesa kufi. Tant yesa kufi, porte mona bon. Le col yesa kufi, biso to zonga la biso pêche. Bible lobi, tant yesa kufi ba yekol ba zongi la pêche. Tant yesa yeko asekui. Bien aimé, adekuta Pierre na kata mai azo pêcher. Bien aimé, nzokande Yesu azaki na mission. Yesu na sisi ki mission na apôtre Paul te. Yo na biso lelo. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Hein Maman Dina? Maman Dina ndame na la siri asisi na yote. Ndame na sisi mission na yote. Dieu n'est pas encore fini la mission avec toi. Dieu va faire de grandes choses. Hein maman? Mike Mwanza. Dieu n'est pas encore fini avec toi. Dieu va faire de grandes choses. Révérend Perle, Dieu te bénisse. Bien-aimé, Dieu n'est pas encore fini avec toi. Dieu fera de grandes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons prophétiser dans ta vie que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de faire de grandes choses avec toi. Dieu a besoin de faire des missions avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vous dis, comme prophète de Dieu, que Dieu m'a dit que Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Mais tu es prêt de recevoir des mystères cachés de Dieu, ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore attendu. Alléluia. Et ça, ce que nous avons vu ici au Brésil, mais je n'ai pas pensé que Dieu fera de cette manière. Je ne pensais pas, je ne croyais pas comme être humain. Mais quand j'ai compris que Dieu n'a pas fini avec moi, Dieu a encore beaucoup de choses à faire. Je vois la grandeur de Dieu. Je vois beaucoup de choses que Dieu fait avec moi. Beaucoup d'alliances, beaucoup de connexions, beaucoup de choses que Dieu fait chaque jour dans ma vie. Je dis que le Seigneur est bon et merveilleux. Voilà pourquoi je voulais prophétiser. Maman Dina, Dieu n'est pas encore fini avec toi. Il y a des surprises. Il y a des surprises, des surprises. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu fera des grandes choses au-delà de notre pensée, de l'imagination. Dieu est fidèle et juste. Dieu ne change jamais, ni ombre de variation. Bien-aimés, nous préparons, donc dans quelques minutes, je vais laisser vous reposer parce que nous voulons maintenant quitter la maison pour aller dans notre événement parce que nous célébrons une grande journée. Nous avons de grandes célébrations aujourd'hui et demain ce sera terrible. Si Dieu nous donnera le temps, on va vraiment connecter, nous serons vraiment live pour que le peuple de Dieu voit ce que Dieu va faire demain dans la vie des peuples brésiliens. Dieu fera de grandes choses. Nous avons la foi, nous croyons, nous connaissons notre Dieu. Dieu fait des choses surnaturelles, Dieu fait les choses différemment. Dieu est bon et fidèle. Voilà pourquoi, bien aimés, nous voulons prier avec vous. Et que fazer oração com você. Eu queria profetizar declarando, porque nós queremos acabar a nossa vida não, porque nós temos muita coisa a fazer. Deus quer conectar você com a unção do profeta. Eu sou o profeta de Deus. Deus mandou na nação para abençoar a nação. Então, essa unção, e essa capacidade de Deus colocou em mim agora. Queria liberar a palavra profética. Se você crê, se você tem fé, se você ama Deus, você respeita a palavra, se você está conectado com a palavra de Deus, e esta noite vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa, na sua ministério, na sua família, na sua empresa, aonde você está, a unção profética da palavra de Deus vai chegar aonde você está, e tudo vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Eu creio, porque ontem a gente não dormia na mata, na monte. Ontem a gente ficou na monte, orar. Deus muda a minha vida. Deus, o teu povo. Deus abençoa o teu povo. Oh, Isabelle, Deus abençoe você. Isabelle está a assistir o grande homem de Deus aqui. Deus abençoe você, Isabelle. Você está aí na Inglaterra, em Leeds. Nzamba Pambola yo, Neemi. Nzamba Pambola Makassi, apôtre. Você está assistindo, Deus abençoe você.
nós queremos fazer oração, porque o nosso tempo chegou. Nós queremos agora deixar você para ir celebrar a nossa celebração. É por isso que nós estamos aqui declarando, profetizando que Deus muda a sua vida, Deus muda a sua história, a sua família muda, tudo muda em nome de Jesus. Que esse ano nunca passará na sua vida, porque tudo você está precisando, Deus vai te dar. Tudo você precisa, você quer que Deus faça uma coisa na sua vida. Hoje, Deus pode fazer. Hoje, Deus pode mudar a sua história. Você chorou muito, a humildade, você falou muitas coisas, porque não está dando certo, a minha família, a meu casamento, a minha vida não está dando certo, mas Deus me mandou aqui, para dizendo, não chora mais, o tempo chegou na sua vida. Dieu donné, esse coisa anda mais para Dieu donné, Dieu vous bénisse beaucoup, Dieu donné. Je vois aussi, Chiping, africano, Deus abençoe você, profeta, e nós estamos aqui. Eu quero. Se você quer mandar uma palavra, você quer que o profeta faça oração para você, você pode mandar a mensagem agora. Você está vivo, você está assistindo o profeta, porque esse tempo é um tempo profético, tempo muito maravilha, tempo na presença de Deus, tempo muito Deus quer descer e fazer uma coisa nova. Jesus karabashekerebe, le masakarabasheke, le mamachotobro, shedebe karabasatabra. E makoraba shakaraba baba kerebe shakaraba shikereba karaba shikerebe. Chipek, Deus abençoe você. Karaba se karaba. Dieu donné, Deus abençoe você. Dieu te bénisse. Koraba shikerebe. Oh, Dieu t'a béni. Alléluia. Glory be to God. Apôtre de Jesus, Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua presença aqui, vivo aqui. Deus abençoe você. A Karaba Shekerebe, Le Masotobro. Estou profetizando, estou declarando, estou orando na sua vida. Agora, eu sou conectado com o Espírito Santo, sou conectado com a presença de Deus. Nós queremos profetizando agora. Fica atento na palavra, fica atento, fica conectado com o profeta agora. In Jesus' mighty name, thank you, Father. Hallelujah. We bless your name, we glorify your name, because your God, you never change. Thank you for this time you give me to declare, to prophesy, to pray for your people. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Thank you for your presence in this place. I begin, God, to bless your nation, your people. Hallelujah. Karabashi. I bless the prophet. Prophet Shaun. Deus abençoe você. Você está na América, você está assistindo. God bless you, my prophetess. Hallelujah. Shaona, Deus, God bless you, God bless you, God bless you. I'm in Brazil, I prophesy now. I declare the blessing of God upon your life, upon your ministry, upon your family. Everything changes. God change your mind. God change your destiny. God change your destiny. God change why you're looking for. God can do something for your life. God can change your life, your ministry, your business, everything you do. This is your time. This is your season. This is your season. You're connected with God. God is working. Oh, Karabashi, I release the power of God. This is the word of God. I stand up before God to declare, to prophesy for your life. God will change your life. God will change your history in Jesus' name. Karabashata braba. Me karabasocho bro. God is sending me tonight. Let me tell you. God is sending me to prophesy for your life. God is putting some revelation in my mouth to prophesy, to declare, to bless you, to change your story. Oh, to some mususu. God bless you, to some mususu. God bless you. God bless you, to some mususu. God bless you. Popola. Oh, apóstolo Marlon ici. Calme, apóstolo. Apóstolo está aqui para abençoar o povo. Alléluia. Shakaraba seketebe. Nous sommes ici avec l'apôtre Marlon. Apóstolo Marlon queria fazer também oração na sua vida. Hoje vou interpretar pela vida do apóstolo Marlon. Apóstolo Marlon, o povo está esperando você aqui, porque muita gente está aqui, está assistindo a nosso programa. O pessoal está aqui vivo, está esperando a sua bênção. Oh, apóstolo chegou aqui, meu amigo chegou aqui. O povo está aqui, está esperando você. É ao vivo? O vivo, é vivo. Oi, pessoal, tudo bem? Chegando agora da minha caminhada, fizemos 7 quilômetros agora. E estamos aqui, né, se preparando, né, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família. Hoje é aniversário da minha filha, Gabriela. É a comemoração, na verdade, sim, aniversário dela
é no começo do mês que vem. Mas estamos aqui muito felizes por recebermos o profeta Samuel Mussusso aqui no Brasil. Amém. Ontem nós estivemos no monte, foi maravilhoso, muitos testemunhos de milagres, né? Amém. O que eu fiquei impactado, profeta, com o tanto de pessoas que foi para o monte. Eu nem imaginava tantas pessoas lá. E as pessoas foram abençoadas e o nome de Jesus foi glorificado. Obrigado a todos da Inglaterra, da África, América. Quem mais está aí do Canadá, dos Estados Unidos, as pessoas que estão assistindo essa live ao vivo do profeta Samuel Mussusso, com muita honra, né? Que nós recebemos o profeta aqui na minha casa, no quarto do profeta, e cremos que muitas coisas Deus vai fazer. Amém. Né? Estaremos já indo para o Tite, lá no Congo, Matadi, já vai ter uma recepção nos esperando. A missão não para, né, profeta? Não para, a gente não pode parar. O profeta está falando com o mundo todo, é o dia inteiro, o mundo gira em volta do profeta. O Moisés falou hoje no almoço, não sei como é que consegue falar com o mundo todo. E o profeta está se preparando agora para ir para o Japão, né, profeta? Amém. Japão, deixa esperar a gente. É verdade, nós vamos para o Japão no próximo ano, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero fazer uma oração, profeta, depois quero tomar um banho, para mim me preparar para daqui a pouco estar nesse evento dos 15 anos da Ana Gabriela. Você que está nos assistindo pela live, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Eu creio que o Espírito Santo vai te abençoar. Amém. Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Então o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Vou declarar portas abertas, declarar cura, libertação, restauração na sua vida e no seu ministério. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, todo esse povo que está ao vivo desta live aqui, Senhor, venha ser tocado agora pelo poder que há no teu nome. Que o Espírito Santo de Deus alcance a África, a Inglaterra, o Canadá, né, a Espanha, os países da América Latina, aos Estados Unidos, ao Belém, que o profeta vai estar indo, a Arapongas, a Palmeiras, Joinville, ao Almirante Tamandaré, a Curitiba, a todo o Brasil, o mundo que está nos vendo agora. Eu quero declarar que o Espírito Santo está sobre vocês, que está abençoando a vida de vocês. Nós agradecemos por todos que estão nos assistindo. Olha quantas pessoas aí ao vivo nessa live. O profeta também vai ter que se preparar, colocar o terno. Esse não, teu outro. Amém. Não vai, a roupa da África põe amanhã, profeta. Amanhã, se a gente vai colocar amanhã. Amém. Deus abençoe a todos. Um beijo do coração. Patrick está aqui conosco aqui. Fala aqui para Patrick. Patrick está aqui. Fala um oi para o pessoal, para ter que estar ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite. Deus abençoe. Mas é só pessoal do fora do país, profeta. Não tem ninguém do Brasil aqui. Não, você tem aqui. Quem? Olha, Cleone da Silva. Miguel também está aqui. Muita gente do pessoal, Brasil. um beijo e um abraço. Vamos lá, profeta, tomar banho lá. Vamos lá, vamos sair já. Apôtre Alain Suku, Nzama Pambolayo, apôtre Nakati ya Chiriki, Mokonja Chiriki. Donc, Mokonja Chiriki, apôtre Alain, Mokonja Chiriki, Nzama Pambolayo. Donc, ça, our life. Deus abençoe você. God bless you. God bless you. We like just to bless your life because we're connecting with Apostle Marlos, with Rafa, because today is a big celebration. We have a big celebration in Brazil. So I send you the picture. I send you the video. You can see, you're watching the video because it's a big celebration. Big conference. We're starting tonight, tomorrow. God bless you. We love you, Prophet Shohana. God bless you. God bless you. I meet you soon. God bless you. Toussaint Mussusso Mboma. Toussaint Mussusso Mboma. Apôtre Alain na Mukonta Chiriki. God bless you, apôtre. God bless you, Toussaint de New York. Toussaint Mukonta New York. Donc, ndamba pamolayo, mwana mama Anna, mwana papa Mussusso. God bless you, Toussaint Mussusso Mboma. We love you. We're celebrating. God bless you. Thank you. God bless you in Jesus' name. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Glory.